Graça e paz, queridos. Hoje, 15º dia de oração para uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor. O que pode destruir a sua vida e a sua família? Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Daniel, capítulo 5, verso 1 ao 4. Belsazar foi um jovem que testemunhou o que Deus havia feito em sua casa, na vida de seu pai Nabucodonosor. Possivelmente viu, ou no mínimo ficou sabendo, do livramento que Deus deu na fornalha acesa 7 vezes mais do que a normal dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Também pode ter presenciado a perturbação do pai com o sonho da estátua e a mudança depois que Daniel lhe revelou as interpretações. Viu que o seu pai ficou depois do seu segundo sonho e quando morar junto aos bois, vivendo como animal, até que voltou à consciência e o seu coração se humilhou, converter-se a Deus. Belsazar conviveu de perto com seu pai, orgulhoso, soberbo, e depois com seu pai humilde e quebrantado diante de Deus o Altíssimo. Mas Belsazar, infelizmente, desprezou toda a experiência de seu pai e o conhecimento de Deus para viver em seus próprios prazeres carnais. Diz o texto de hoje que depois de haver assumido o trono de seu pai, Belsazar se embriagou num grande banquete que ele ofereceu aos nobres da corte. Durante aquele episódio importante, fatos estavam acontecendo, mas devido à sua embriaguez e envolvimento naquela festa, Belsazar não se deu conta. A Babilônia estava sendo tomada pelo rei Dário. Enquanto o rei e todos os nobres do palácio festejavam e se embriagavam, a capital do Império Babilônico, a Babilônia, estava sendo invadida pelo rei Dário, do Império Medo. O cumprimento da profecia através do sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve estava se cumprindo enquanto o rei Belsazar queria apenas festejar, curtir, se divertir. Sua cidade e seu império estavam à beira do abismo e também da destruição. A verdade é que muitos fazem a mesma coisa. Depois que conquistam posições, assumem certas funções de prestígio, se esquecem de valores e de princípios que aprenderam em sua história familiar. Infelizmente, esquecem-se do valor da vida, do propósito determinado por Deus. Buscam apenas a satisfação com os prazeres efêmeros, enquanto o ladrão está chegando e trazendo consigo a destruição. Jesus nos fez um alerta claro em João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Portanto, eu preciso ficar sempre atento, vigiando para não cair na tentação dos prazeres de agora e me esquecer do compromisso que eu tenho com o meu presente e com o legado que deixo para o meu futuro e a minha família. O abuso da bebida. O grande erro do rei Belsazar naquela festa foi o abuso da bebida. Ele liberou a bebida para todos. Sabemos muito bem que a embriaguez leva qualquer um à sua ruína. Ou seja, além de o rei perder o juízo com a bebida, ele proporcionou a mesma experiência a todos os convidados, incluindo os nobres que ali estavam. Infelizmente, muitos pais de família se embriagam e permitem e incentivam suas esposas a beberem ou até mesmo a ensinarem os filhos a fazerem o mesmo. E quando olham ao redor, tudo está perdido e destruído. Se a bebida alcoólica é tão boa, por que ela tem sido um poder de destruição tão amplo? O vício pode levar você a perder a consciência, a razão, o juízo e destruir tudo o que você conquistou. Ele destrói não apenas a sua vida, mas também a sua família.
deixando todos vulneráveis. O caminho da embriaguez é o caminho da ruína, da destruição e da morte. Foi isso que aconteceu com o rei Belsazar. Profanação das coisas sagradas. Sabe, a embriaguez do rei Belsazar o levou a atitudes inconsequentes. Ele mandou trazer taças de ouro, as taças que eram usadas no templo de Jerusalém. Eram objetos consagrados ao culto a Deus e deveriam ser usados apenas no templo, e não nos rituais que aqueles homens estavam fazendo e profanando. Mas Belsazar comete esta terrível profanação ao mandar trazer os objetos para a sua festa profana. Fazendo isso, ele estava oferecendo e zombando de Deus. Afrontava a Deus de Daniel, de Ananias, Misaías e Azarias. O mesmo Deus que salvou seu pai, Nabucodonosor, e para piorar a situação, ele usa as taças para celebrar e adorar aos seus deuses e coloca nas mãos de seus convidados, liberando para a profanação e adoração. Ou seja, estava usando os objetos consagrados a Deus para a idolatria. Isso é um pecado contra Deus. Será que em algum momento não estaríamos nós também profanando as coisas de Deus? Muitas vezes consagramos algo ao Senhor e depois usamos de qualquer jeito. Como você acha que Deus se sente quando negligenciamos aquilo que separamos para Ele? Isso pode acontecer também com o nosso coração e corpo. Quando confessamos os nossos pecados a Deus e o aceitamos como o Senhor das nossas vidas, nós nos consagramos a Ele de corpo e alma. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós, mas todas as vezes que pecamos, profanamos também um bem precioso de Deus, a nossa vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20. É sério isso, não? O versículo 5 diz que Deus transforma aqueles prazeres pecaminosos em uma grande perturbação, mas sobre isso falaremos numa outra reflexão. Deus mostrou que Belsazar, através da vida de seu pai, Nabucodonosor, e do testemunho do homem como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, homens fiéis a Deus, como se deve reinar e governar uma nação. Mas Belsazar ignorou. E não somente isso, ele desprezou todo o conhecimento sobre Deus e pecou contra o Senhor. Ele foi orgulhoso e soberbo como seu pai antes de se converter. Sabe, você tem seguido o propósito de Deus? Tem andado de acordo com a vontade do Altíssimo? Ou tem se perdido no meio do caminho e abandonado a vontade central de Deus para seguir os prazeres carnais? Não se esqueça, Deus é um Deus de amor, mas sua paciência tem limite. Um limite determinado por Ele mesmo. Ele é misericordioso, mas também é justo juiz. Por isso, convido você a fazer deste momento um momento de restauração e de renovação espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, sou pecador e preciso muito da sua misericórdia. Se não fosse o Senhor em minha vida, eu já tinha sido destruído. Peço que o seu Espírito me ajude a seguir o seu caminho e sempre me alerte quando estiver fazendo aquilo que não te agrada, Senhor. Por isso me coloco diante do teu altar, o meu coração, que o enganoso de toda a minha vida, pois desejo viver para servir ao Senhor. Deus bendito, eu quero te pedir nesta hora que o meu coração se quebrante novamente diante do Senhor. Quero não só consagrar a minha vida, mas todo o meu ser, os meus lábios, os meus ouvidos, os meus olhos, que sirvam, Senhor Deus, apenas para glorificar o teu nome. Obrigado, Deus, por nos dar sempre uma oportunidade de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Deus, assim como fostes com Nabucodonosor, ó Deus, dando as oportunidades que ele precisava para te encontrar, Deus, continua nos dando também esta oportunidade. Oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e quero convidar você para continuar conosco durante esses 30 dias de oração para uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.